Eu vi até que o Streck Trindade entrou, mas eu acredito que deve ser o professor André Caran. Esperar para ver aqui. Vamos aguardando. Já conecto com o professor Lênio para a gente iniciar. Ah, é o professor Lênio. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Pronto. Aqui é um segundo. Pronto. Professor Lênio, boa noite. Como vai o senhor? Opa, Tudo bem? tudo bem. É um prazer muito grande ter o senhor aqui novamente, viu, professor? Ótimo. Muito bem. Uma alegria muito grande para mim. E olha, fiz questão de fazer a propaganda ao vivo aqui, ó. Esse aqui está na mão. O professor Lênio tem mais 2 obras pela Tiran, que é o curso constitucional, e o Hermenêutica Compreender Direito também. Professor Lênio, o senhor sugeriu, né, para a gente conversar hoje sobre negacionismo epistêmico no direito. E como o senhor não sugere, o senhor manda aqui, professor. A palavra está com o senhor pelo tempo que quiser. Estamos aqui todos ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado mais uma vez por voltar aqui para conversar conosco. Pois, então, boa noite. O livro que eu queria que fizesse imposto no folder Lá e na tal é esse tirinha. aqui, que é que é a segunda edição do dicionário com 50 verbetes. O som está chegando bem aí? Perfeito, Tá professor. E por perfeito? onde que é esse livro aí? Só para o pessoal saber também. A É editora. a Casa do Direito, Letramento, Grupo Editorial Letramento, 485 páginas, 50 verbetes. Esse é aquele E que a versão em espanhola tá pela Tiran lá, né? isso. A versão espanhola está pela Tira. Está aqui atrás de mim, acho que até aparece em alguns em espanhol da Tira. E nessa edição do dicionário, uma questão que se coloca a todo momento é a necessidade que nós temos de confiar numa tradição no direito, confiar nos conceitos jurídicos estabelecidos, enfim, e, no fundo, fazer aquilo que eu tenho denominado de método hermenêutico, que é toda vez a gente construir um espaço de despoluição semântica, fazer uma espécie de arqueologia, como arqueólogo que tem um pincelzinho, ele vai tirando a poeira, enfim, até que aquela peça, né, apareça, né? Então, fazer arqueologia, archeologia, buscar a origem, por isso que princípio é arché, em grego. E anarché é anarquia. Arqueologia é buscar arché, por isso que a gente pega o pincelzinho e faz como, num palimpsesto, vai tirando as camadas para chegar na pintura original. Então,
esse trabalho, né, de revolver o chão linguístico onde está assentada uma dada tradição é o trabalho do jurista contemporâneo, daquele teórico, né, que quer tirar a poluição semântica, porque os conceitos vão ficando poluídos. Se você reunir das centenas de pessoas que vão nos assistir e pedir para cada um o conceito de princípio jurídico, provavelmente nós teremos mais de 100 conceitos, eles não vão encaixar. Mas por quê? Mas princípio não deve ter um conceito, se não fosse por nada, porque ele é princípio. Afinal, em princípio, o que é o princípio? Quer dizer, esse é o típico da palavra que ela já traz consigo uma discussão originária. Quer dizer, eu não posso ter 500 conceitos para princípio se o princípio mesmo principia algo. E se eu não consigo nem achar o princípio do princípio, quer dizer, não tem muito sentido essa discussão, né? Então, a melhor tradução da República de Platão foi feita por Schleiermacher, porque ele não pegou o original despoluído ainda. E assim por diante. Para nós chegarmos ao conceito de princípio, ao conceito de positivismo, ao conceito de moral, a discussão direito moral, por isso o livro aí da Tirana, precisamos falar sobre direito e moral, precisamos mesmo falar sobre direito e moral, porque a todo momento nós caímos num problema muito sério no direito, e eu recebo uma carga cotidiana muito grande, porque quando eu faço a afirmação em determinado contexto para sustentar uma posição em que eu digo, olha, esse é um argumento moral, e você não pode conspurcar esse caso, a Constituição ou a lei, com seus argumentos morais. Aí a resposta que você recebe é uma resposta terrível. A indagação que diz assim, então, professor, o senhor é um positivista. O que aconteceu aí? Aconteceu que a palavra positivismo, a palavra moral, a palavra direito, a palavra separação, todas elas, essas palavras, elas estão entupidas, elas estão poluídas. E se elas estão poluídas, nós não conseguimos vê-las, nós não conseguimos compreendê-las. Por isso que é tão importante levar a sério a dimensão daquilo que a tradição do direito. Por isso que eu, depois de 3 anos de trabalho, consegui levar a lume esse dicionário. Então você tem no dicionário, de saída, a pureza do direito kelseniana. Para abrir as cortinas e começar o espetáculo tirando fora toda a poluição que existe acerca dessas coisas vulgares do cotidiano, que as pessoas dizem, Kelsen separou direito e moral, ou Kelsen queria que o juiz aplicasse a letra da lei. Então, de cara, para começar o assunto, eu fico abrindo caminhos, desmatando, como diz o Heidegger, desvelando, né? Abrindo uma clareira, né? Fazendo clareira, iluminação, né? Para deixar a coisa leve, leicht é leve, licht é luz, a clareira em que se ilumina o local do qual nós podemos olhar a floresta. A clareira é condição de possibilidade para que se enxergue a floresta. Ninguém que está embrenhado na floresta distingue a floresta das árvores e do conjunto do conceito de que seria uma floresta. Então, eu preciso abrir o caminho. Então,
Por exemplo, eu não vou citar todos os 50, mas eu abro o caminho com a pureza do direito kelseniana para dizer o seguinte: a pureza está no olhar e não no olhado. Eu poderia encerrar este verbete, que é longo, com uma frase, que para o bom entendedor bastaria: a pureza está no olhar e não no objeto olhado. Com isso eu já explicaria de cara que Kelsen não separou direito e moral pela inseparabilidade. Kelsen separou a ciência do direito e da moral para que ali ele pudesse, então, estabelecer uma linguagem de segundo nível. Depois, uma coisa muito importante chamada aplicatio, que é aquela questão que Gadamer vai dizer que a hermenêutica, na tradição da hermenêutica clássica para cá, ela funcionava com 3 fases. A subtilitas, a subtilitas intelligente, que seria um ato de cognição. A subtilitas explicante, quer dizer, primeiro eu conheço, depois eu explico e depois eu aplico. Então, subtilitas intelligente, subtilitas explicante, subtilitas aplicante. E aí o Gadamer diz: mas não pode ser em 3 fases, porque as 3 subtilitas numa só. Cássio. Sempre eu aplico. Então eu não interpreto por fatias. Isso você pode testar no seu cotidiano. Se vem vindo um ônibus na sua direção, aplicácio é o ônibus, você sai correndo. Agora, se você acha que primeiro conhece, depois interpreta e depois aplica, você nem terminará as 3 fases que o ônibus passará por cima de você. Se você enxergar um tigre, não espere para fazer as 3 subtilitas. Acredite que o velho Gadamer tem razão. Ele tinha razão, acredite. Assim como na hermenêutica, acreditemos que quando eu falo em texto e norma, que também é um verbete, a norma é o produto da interpretação de um texto. O texto não é na sua textitude, porque o textualismo falhou. Eu fiz outro verbete chamado literalidade. Mas o texto também não é o voluntarismo do intérprete. Outro verbete. Ora, o textualismo é algo ingênuo. Embora muita gente no mundo, agora mesmo, o Adrian Vermeil abandonou o textualismo. Claro que ele foi pegar uma coisa muito pior, que é uma espécie de constitucionalismo Deus acima de todos. Que é essa questão lá fundamentalista americana, uma espécie assim de contos da Aia jurídicos, né? Da famosa série distópica livro, né? De Handmaid's Tales, né? Então, evidente que o texto e norma são algo que tem uma diferença ontológica, ponto. Tem um verbete para explicar o que é a diferença ontológica. Isto é, quando eu enxergo algo, eu interpreto, eu compreendo, eu aplico tudo junto. Por isso que quando eu vou falar em regra e princípio, outro verbete, regra e princípio são a regra, ela já é iluminada pelo princípio, porque sempre uma regra está ligada a um princípio, ou a vários princípios, e o princípio não é aplicado sem uma regra, mas sempre nesse processo de aplicácio. Nisso tudo tem uma coisa que eu gosto muito, e tem um verbete novo chamado cognitivismo e não cognitivismo moral. Todos os juristas deveriam saber o que é cognitivismo e não cognitivismo, isto é, o positivismo é uma teoria não cognitivista moral. Por quê? Porque o positivismo
não se preocupa com decisão, porque é uma corrente descritiva. Então, cognitivismo, hermenêutica poderia, embora a hermenêutica não trabalhe com a dicotomia cognitivismo e não cognitivismo, se nós fôssemos enquadrar a hermenêutica ou fôssemos enquadrar a teoria integrativa de Ronald Dworkin, nós colocaríamos ela no conjunto das teorias cognitivistas morais, porque tem critérios, tem aferição da verdade, etc. Gadamer seria um cognitivista moral se tratasse de colocar esses conceitos nele. Por outro lado, todas as teorias realistas do direito são empiristas e, portanto, todo empirismo é não cognitivismo moral. Isso quer dizer que todas as teorias não cognitivistas morais são teorias céticas, no fundo. Porque um não cognitivista moral seria um cético e ele diria: não me importa separar joio e trigo. E ainda acrescentaria: e não tem nenhuma importância separar joio do trigo, tanto faz. Um cognitivista moral diria: isto aqui é trigo, isto aqui é joio, eu tenho critérios para separar trigo do joio. Eu acredito em respostas adequadas, portanto, e o outro acredita em respostas teleológicas, circunstanciais, pragmatistas, etc. Isso é outra questão. Também filosofia da consciência, filosofia hermenêutica, fusão de horizontes, hermenêutica jurídica, justnaturalismo. Afinal, o que é isto? Metafísica clássica, metafísica moderna, métodos de interpretação, panprincipiologismo, ponderação, positivismo jurídico. Este verbete tem 90 páginas, porque são 10 tipos de positivismo. Da origem, eu faço, portanto, o método hermenêutico. Eu, com a minha escovinha, eu vou lá e vou tirando a poeira, separando, né, como um bom arqueólogo, tirando para ver onde aparece, afinal de contas, o nosso Austin, onde aparece o Bentham, onde aparece o Kelsen. Que situação tem o nosso Hart nos anos 60? Como que tudo isso veio para iluminar toda a problemática depois do segundo pós-guerra, em que o mundo não acreditava mais no direito, porque o direito tinha sido um fiasco total. E aí, então, de um lado, você tem as teorias céticas, etc., dizendo tudo é relação de poder. Engraçado. Passados tantos anos, a dogmática jurídica brasileira, os instrumentalistas e toda essa gente que está por aí, continua dizendo que o direito são relações de poder. Mas o que mudou, então? Então não serve para nada. Entende? Então, todo isso que eu estou dizendo é pós-positivismo. Né? Pós-positivismo é um verbete. Eu não gosto muito de usar pós-positivismo. Depois, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre essa questão da moral e a utilização no direito penal, especialmente quando nós estamos ali nos critérios de aplicação da pena, dosimetria da pena, comportamento da vida. Pode, vamos tocando já. Pode? Não, é isso. Assim, queria saber quais são os seus apontamentos sobre essa utilização da moral em elementos normativos, elementos de juízos de valor. Claro, o artigo 159 nosso do Código Penal, ou 59, o 59 é uma piada, assim, né? A comunidade jurídica gosta disso, né? Porque a comunidade jurídica, lá no século XIX, ela teve um embate entre si, porque se abandona a noção de que o direito precisa da filosofia e se cria uma dogmática jurídica afastada da filosofia, e demora muito para se encontrar de novo. Isso parece que atingiu algumas áreas fortemente, como o próprio direito penal, e
acabou construindo essa questão dos próprios conceitos sobre o que é causalismo, o que é finalismo, tudo isso, e o artigo 59 na aplicação da pena. Aí já temos problemas sérios. Mas e muito mais do que isso, acontece na cotidianidade das práticas jurídicas, quando você tem a moralização das condutas. Por exemplo, ato obsceno, ou aquela questão do 217 agora. No tempo que eu era promotor de justiça, eu sempre ficava impressionado e tinha que fazer um grande malabarismo, e depois como procurador de justiça, para evitar que, da minha época, ainda existia o 213 e o 214 originais. O 213 era o estupro e o 214 era ato libidinoso, diferente da conjunção, blá, blá, blá. E aí, então, aparecia, e aí tinha esses livros, né, Prêt à porter, Prêt à penser, Prêt à parler, que ainda existem até hoje, aqueles livrões grandes, assim, que só tem emendas. Porque as pessoas adoram simplificações. Claro. Por que muita gente enriqueceu no Brasil vendendo livros com ementários? Isso, a própria psicanálise explica isso, né? Porque as pessoas querem fugir das angústias e querem respostas antes das perguntas. O senhor falou sobre isso no seu podcast recente, inclusive. Exatamente. Eu estava ouvindo ele. Exatamente. O senhor falou exatamente sobre isso. Exato. Aí, Leonardo, aparece um verbetezinho desse safadinho que dizia, e jogava muita gente na cadeia. Você acredita que tinha um verbete pequenininho num livro que era vários desses, os principais eram o livro de Celso Delmanto, o outro livro era Damásio, outros que eram aqueles livros capa dura, tinha até a foto do Supremo Tribunal da época do Rio ainda. Eu tenho esses livros tudo guardado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? Sempre para avisar todo mundo, né? Eu sou anterior à Constituição, eu sou recepcionário. Que crime era o conceito bipartido de crime, inclusive, né? Exatamente. Então, todas essas coisas aí, as pessoas acham que isso que passou e tal. Bom, aí aparecia assim o verbete. Beijo libidinoso configura atentado violento ao pudor. A pena era como a do estupro. Mas e outra, o problema não é simplesmente. O problema é você criar um significante primordial fundante, um enunciado performativo. O que é um enunciado performativo? As pessoas hoje estudam um pouco e acham que, tendo aí a internet à sua disposição, eles têm um mundo à sua disposição. Lê do engano, porque as pessoas só têm informações, não têm conhecimento à disposição. Que se informação valesse mesmo, o número de burros diminuiria. O número de ignorantes diminuiria, mas o número de ignorantes continua subindo vegetativamente do mesmo modo que continua o acesso às tecnologias, né? Como se as tecnologias encurtassem a orelha das pessoas. O burro tem orelha longa, ele não encurta com o iPhone na mão. Não adianta. Quer dizer, burro é quase uma questão ontológica. Assim, o ignorante ele é quase uma ontologia de ignorância. Né? Então, esses enunciados performativos, o que é um enunciado performativo? É aquele que você não precisa explicar. É um juízo sintético, é um juízo analítico a priori. Você não precisa bater na pedra, você sabe que ela é dura. Né? Então, quer dizer assim, a palavra da vítima nos crimes de estupro tem fundamental importância. E eles condenavam com as pessoas. Ato obsceno, o beijo lascivo configura. E eu sempre tinha que desviar isso, enfim, como promotor de justiça. E o problema é que a dogmática jurídica ela não trazia o contexto. E aí surgiu uma coisa, agora a gente fez isso para mostrar esse problema da moralização e da desmoralização. Aí surgiu uma coisa que, no júri, os caras, no início, me passaram,
muito difícil, porque o advogado esperto, ele passava a perna no promotor num negócio que tinha lá no livro do Damásio, acho, que tinha assim, RT número tal, legítima defesa não se mede milimetricamente, ponto. Essa era a jurisprudência. Bom, não tinha internet para você checar esse negócio. Quem tinha a coleção da RT? Custava uma fortuna. Você não tinha? Então o que fazia o advogado? O advogado deitava e rolava no júri. Isso é legítima defesa, não se mede milimetricamente. E o cara tinha atirado na cabeça e o outro tinha só um pedaço de pau. Legítima defesa não se mede milimetricamente. E era aquela festa toda. Aí eu procurei e achei a tal da revista. Eu era um interiorzão, eu nasci no meio do mato, fiz faculdade no interior, passei no concurso do Ministério Público sem cursinho, nada disso existia, mas eu era mestre em Direito, na medida em que eu fui fazer teoria do direito, e eu fui revolver o chão linguístico em que se assentava essa dada tradição para reconstruir o fenômeno, para saber como ele é. Bom, isso eu acabei de dar o conceito de método hermenêutico que está aqui no dicionário. A gente engata uma coisa na outra. Claro. Aí eu fui ver. Pois não é que esse troço aconteceu em Bauru, um negócio desse lá? E que o cara tirou pelas costas e foi uma merda, um troço que fizeram errado no tribunal, e não é que saiu uma ementinha dessa? E as pessoas iam usando para... E mais, você poderia usar a seu favor também como promotor. E assim por diante. Então, é uma espécie assim de vigarice epistemológica que era proporcionada por uma cultura preta por ter, repetida nas salas de aula, e que nós não mudamos hoje. Hoje os resumos, resuminhos, etc., eles têm uma tecnologia. Hoje você não precisa mais fazer uma ficha e etc. Hoje você tem o resumo do dia. Você tem... Como disse o senhor, o resumo da ementa, né, professor? Exatamente. Sim, porque aí vem... Hoje as pessoas já não lembram, virou uma picaretagem o negócio, virou uma vigarice. Que as pessoas, eu vejo sites que pegam a jurisprudência do Supremo, ou do STJ, os tribunais, fazem uma ementinha e vendem. Vendem. Aí você entra, por acaso, não porque você entra, mas você põe assim. Hoje eu estava procurando um acórdão de um habeas corpus do Supremo que tratava de suspeição, casualmente uma suspeição do Sérgio Moro num processo do César Bittencourt, que era o advogado, que levantou a suspeição dele, foi até o Supremo Tribunal, e eu procurava o inteiro teor desse acordo. Me jogaram para vários sites que me cobravam ingresso para que eu pudesse ver aquilo que era público do Supremo. Aí esses dias eu olhei gente falando sobre direito low-tech, high-tech, direito não sei o quê. 5.0, né? 5.0. Aí eu descobri até o nome de alguns sites, e aí descobri também o negócio de design law. Eu fui lá, eu fui atrás para saber cadê o design esse. Aí eu descobri lá que o método design jurídico, isso é uma coisa apavorante. Se eu não estivesse nas montanhas, eu fugiria para as montanhas. Entendeu? Mas eu estou nas montanhas, né? Ainda bem que estou protegido com os jacarés famintos, treinados. Os meus jacarés fazem todos os dias performance, né? Para que eles não fiquem lenientes, né? Porque um jacaré preguiçoso não serve para nada, né? Então, quando ele tiver que defender a Dasha, ele tem que estar preparado, né? Então ele faz, todos os dias eu boto os 15 jacarés a fazer... Dasha, e tem que colocar, né, professor, porque a Dasha é famosa nacionalmente. Outro dia eu vi alguém te cobrando uma visita à Dasha. Exatamente. Vai ter tour na Dasha, né? E eu vi o tal do design. As
pessoas fazem o que quiserem, mas também me deem direito à crítica. Então, se a pessoa quer sair pelado na rua, ela pode. Agora, eu, como observador, posso dizer, eu posso fazer duas coisas. Eu digo, alguém saiu pelado na rua, estou descrevendo, e posso prescrever. Não me parece adequado que alguém saia nu na rua. É um direito que eu tenho como observador, né? Eu tenho ponto de vista interno, ponto de vista externo. Sem querer fazer dicotomias, nem dá para fazer. Aí eu descobri o seguinte, então o design, a primeira fase, ela tem 4 fases. Eu parei na segunda. A primeira fase é a pergunta, o descobrimento. Aí sim, então ali ensina. Primeiro se pergunta qual é o problema. Isso é genial, né? Claro, se é para descobrir o problema, tem que perguntar qual é o problema. Muito bem. Aí então, qual é o problema? Aí segunda pergunta, interpretação. A segunda fase. No que consiste a segunda fase do design law? Ou algo assim, o nome é esse. Aí aparece assim. Você tem que pegar o problema e colocar numa frase. Aí eu fiquei pensando, mas vem cá, eu escrevi um livro, o meu Verdade Consenso, que está ali, tem 700 páginas, a jurisdição tem 1000 e tal, para explicar o direito. E aí, então, vem alguém e quer vender a ideia de que é possível eu explicar o panprincipiologismo, por exemplo, ou a coerência e integridade, ou os problemas epistemológicos acerca das condições de possibilidade que nós temos para aferir o objeto de nosso trabalho, enfim, ou como explicar que o direito surge da sua versão positivista no século XIX e o que isso tem a ver até hoje, porque hoje nós continuamos confundindo conceitos. Aí eu descobri o problema e ponho numa frase. Enderia, fuga, ou, como diria um policial amigo meu, fugaria. Do verbo fugar, eu fugo, tu fugas, ele fuga. Nunca ouvi falar que tivesse verbo, mas, enfim. Então, a partir disso, eu vou construindo, né, chego lá no verbete 50, que é o voluntarismo, passo por um que é muito importante para mim, que me é muito caro. Senso comum teórico dos juristas, que eu sempre escrevo sobre isso em homenagem ao Luiz Alberto Pará, que foi meu professor, meu mentor durante mestrado, doutorado, foi meu orientador, professor difícil de lidar, duro, e nós trabalhávamos muito, ele exigia muito da gente. Eu me lembro de uma vez em que tinha estado no Brasil o grande, ainda vivo, hoje tem 90 e quase 100 anos, Roberto Vernengo. Eu fui aluno de toda essa gente. Veio dar um curso no meu doutorado. Roberto Vernengo. Aí, então, isso no mestrado. E aí, o Vará participou, começou a fazer perguntas e viu que a turma não respondia direito. E ele disse assim, mas vocês não podem me fazer passar vergonha com esse professor, foi o professor dele também e tal, embora eles não concordassem, né, com as teses. E aí ele nos puxou a orelha e disse, eu vou dar 2 semanas para vocês debulharem a teoria pura do direito, trazer fichada, não tinha como buscar resuminhos high-tech, né? Não tinha que fazer à mão, e vocês vão trazer e nós vamos discutir aqui, porque terminou, não tem gaiatice em discutir a teoria pura do direito. Então, só um detalhe. Então, o senso comum teórico dos juristas é um conceito cunhado pelo Vará, que ele talvez seja o conceito, e eu uma vez escrevi um texto em homenagem ao Vará, sobre as ficções da realidade, a realidade das ficções, o senso comum teórico e o desvelamento das obviedades do óbvio.
Isso foi um texto que eu escrevi há 15, 20 anos atrás, por aí talvez mais de 20. Meu doutorado é 2000, de 1995, esse texto deve ser talvez 93, 94. E aí eu escrevia, né, sobre a importância desse conceito de senso comum teórico dos juristas, né? Do modo como os juristas percebem o direito, reproduzem o direito nas suas práticas cotidianas. Que troço maravilhoso esse conceito. E eu homenageando Alvará, né? Outro conceito muito importante nessa coisa de fazer um palimpsesto, uma arqueologia, é solipsismo, né? E como eu gosto muito de direito e literatura, eu explico o solipsismo a partir das ideias de O Canário, do Machado de Assis, do grande Machado. E porque o solipsismo é daqueles conceitos assim, tipo princípio, né? Veja que eu brinquei no início, né? Arqueologia, arché, anarché, enfim. Então, o solipsismo também. O solipsismo é solus ipse, que é o solitário, enfim, sozinho, o que se faz por si, algo assim. Mas em alemão a palavra é muito mais bonita, porque solipsismo é Selbstsucht e solipsista é Selbstsüchtiger, que é o sujeito viciado em si mesmo. Você quer um conceito, Leonardo, mais bonito do que o viciado em si mesmo, que é o narcisismo epistêmico, o narcisismo hermenêutico? O juiz que diz, decido conforme minha consciência. O seu interior se nega a ser constrangido. E aí tem outro conceito, constrangimento epistemológico, exatamente para responder e para mostrar o modo como você faz. Então, como que o externo deve constrangê-lo? E, por outro lado, levo isso adiante para mostrar que princípios não são valores, porque os valores de que falam seriam exatamente para limitar aquilo que está no interior daquele que diz que princípios são valores. Absolutamente complexo, mas o direito é um fenômeno complexo, muito complexo. Uma vez eu passei um perrengue quando eu disse num congresso que o direito era um fenômeno complexo. Se o direito fosse simples, fosse fácil, seria piriguete. Aí eu levei o maior pau. Eu tive que explicar que eu não tinha nenhum desejo de fazer um sexismo. Piriguete, eu disse, é no sentido masculino, feminino, terceiro, isso é qualquer coisa. Piriguete não é num sentido metafórico, né? Então, metáforas, metonímias e todas essas coisas, alegorias que a gente trabalha muito. Tudo isso que eu estou dizendo para você, pegando esse dicionário, dando um voo de pássaro sobre ele, para falar do título da nossa conversa. Negacionismo. Eu quero dizer que aquele que nega... Inclusive, professor, desculpa interrompê-lo, pode falar. Algumas vezes é interessante fazer algum comentário, porque o senhor, na primeira live, o senhor foi um dos primeiros a fazer live aqui com a gente, né? Oi. O senhor falou sobre o filme A Negação, e eu, naquele mesmo dia, assisti o filme, e foi assim, ele realmente ele ajuda ainda mais a compreender isso que o senhor vai falar agora, inclusive. Claro. Eu escrevi um texto sobre isso, fiz até um podcast também, sim, sobre... claro que o texto no conjunto tem 3, 4 páginas, e tudo isso que nós estamos falando hoje é uma espécie de fundamentação para poder falar sobre o problema do negacionismo, que o negacionismo nada mais é também do que o anti-intelectualismo.
E o anti-intelectualismo, ele tem um terreno fértil nisto que é aquilo, o subproduto da pós-modernidade e das redes sociais, que é o conjunto de informações. Eu estava revendo um Direito e Literatura meu, desses 386 que eu fiz, até a pandemia, agora estamos parados, em que eu fazia, há 7 anos atrás eu fiz um programa, Direito e Literatura, sobre um livro do Bernardo de Carvalho, esse excelente autor brasileiro, chamado Reprodução. Reprodução é um livro em que o Bernardo conta a história de um estudante chinês que mora no Brasil, brasileiro, mas que está indo, que é barrado no aeroporto, na alfândega. E ele passa um dia todo, 2 dias, falando informações. Ele tem só informações. Ele não liga, ele não consegue fazer das informações que ele tem nenhum pouco de conhecimento. Então, por isso a reprodução, o nome do livro. Eu recomendo para o pessoal. Então, nesse subproduto hoje da pós-modernidade, ou disto que chama de mundo do desdizer, porque eu chamo isso do mundo do desdizer. Porque se eu consigo dizer que algo é, vem alguém e diz que algo não é pelo simples fato de que ele acha. Então, para mim, uma das charges mais interessantes dos últimos meses, né? Eu tenho 2 charges que eu gosto muito nesse momento. Uma delas é o pessoal sendo pronto para ser fuzilado, e aí o cara pergunta, você tem um último desejo? Assim, quero fazer uma nota de repúdio. Eu acho genial. A outra charge, que eu acho genial, são 2 caras caindo de paraquedas. E um deles está sem paraquedas. E o cara do paraquedas diz para o outro, cara, você está sem paraquedas. E ele responde o outro, na sua opinião. Tudo isso para mostrar que você não precisa concordar comigo. Os alunos, eu não quero converter ninguém. Aliás, eu não quero ensinar para os meus alunos, eles sabem disso, a primeira coisa que eu digo, não, eu não quero ensinar nada para vocês, eu só quero mostrar para vocês, eu só quero pedir para que vocês se deem conta das coisas que não sabem. Se você tem que sair dizendo, eu estou com um buraco, eu estou com uma angústia epistemológica, eu sei que não sei um monte de coisa. Aí, essa é a minha vitória. Eu não quero fazer acumulações, né, por etapas de conhecimentos, etc. E tampouco informações que não me importam. Quero apenas que as pessoas se deem conta. Então, cada vez que eu converso com o senhor, professor, eu chego a essa conclusão que eu não sei nada. Eu queria depois que o senhor falasse mais da questão da nota de repúdio, que o senhor trouxe a crítica, para aprofundasse nela um pouquinho. Porque nesse momento a oposição assiste o presidente da República fazer gato e sapato e a oposição acha que pode, e a metáfora que eu gosto é que eu vou contar agora. A oposição acha que ao alimentar o crocodilo, ela poderá ser comida por último. Então, essa metáfora, mais a da nota de repúdio, mostra um pouco do quadro de uma observação, e que eu junto com uma terceira, que é um dos meus verbetes.
por que é que o regime de Hitler ascendeu? Ele se aproveitou do sistema jurídico e dentro do sistema jurídico ele deu o golpe, ele assumiu o poder. E a comunidade jurídica quedou-se silente. Foi deixando. Por isso que o Bernd Ritters fala em uma interpretação não constrangida e que levou Hitler ao poder e bota as culpas muito bem postas na comunidade jurídica. A comunidade jurídica alemã, a doutrina não doutrinou, deixou correr frouxo e deu no que deu. O Brasil, nós assistimos, as coisas estão acontecendo e sai uma nota de repúdio aqui, outra nota de repúdio ali, um bando de gente olhando e a coisa vai indo. Só que o Brasil tem 3 crises. Todo mundo tem 2. Uma crise pandêmica e a decorrência de uma crise econômica, por óbvio. Mas o Brasil vitamina, o Brasil faz uma fagocitose política. Ele vai vitaminando e vai comendo os outros 2 sistemas. E tudo vira uma grande crise política. Quando a política deveria ser aquilo que ajudasse a contornar a crise econômica, que por sua vez poderia ser redimensionada, bem tratada, na medida em que você enfrenta, por princípio e não por consequências, a crise pandêmica. Mas nós juntamos tudo isso, colocamos no liquidificador e construímos isto que está aí, que é uma vergonha. Então, nesse sentido, o direito ele está perdendo um espaço por várias razões. A comunidade jurídica, né? A comunidade jurídica hoje ela está assistindo. Eu sei que não dá para sair na rua, enfim, porque nós estamos... Mas a comunidade jurídica tinha que fazer, eu tento fazer toda semana, bato duro, enfim, mas a comunidade jurídica tem ficado, digamos, preocupada com questões laterais. Entende? Então, e a caravana vai passando, e a comunidade jurídica são os cães que ladram. Então, nesse ponto, nós não estamos bem, não. O senhor acha que nós já teríamos fundamento para ter medidas mais drásticas, assim? Já que o impeachment está madurinho. O impeachment está madurinho. Qual que é o maior fundamento para ele que o senhor enxerga, professor? Primeiro, um presidente tem que contar a verdade todo o tempo e não pode cometer esse problema. Há uma falta de decoro a todo momento. Por várias razões, você pode fazer um elenco disso. Por outro, ir a uma manifestação agora de milicianos. Outra, quando pediam o fechamento do Congresso, o presidente vai lá e comparece. Há um conjunto, o próprio negacionismo dele da pandemia, e estão morrendo mais gente por isso, se ele escapar do tribunal, depois tribunal internacional que trata de crimes desse tipo, aliás, nem sou eu que estou dizendo. Quem pela primeira escreveu isso, e justiça seja feita, faço como água mineral, cito a fonte, o ministro Schietti. O ministro Schietti do STJ alertou desde o início. Presta atenção, ele disse. Aqui tem a OMS e aqui nós somos vinculados, porque nós assinamos, e o presidente está descumprindo, e é mais um dos motivos. Então, nós temos uma sucessão de eventos com caráter objetivo que nós podemos demonstrar, e em breves dias provavelmente vai ter coisa aí na parada, sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão importante.
Então, com relação a essa pós-modernidade, esse anti-intelectualismo, o anti-intelectualismo ele surge exatamente a charge do, isto é, na sua opinião, é o anti-intelectualismo, que ele acha que você, por fato de ter feito doutorado, não tem o direito de saber mais que ele que não fez. Então, o negacionismo, o anti-intelectualismo, o emotivismo, né? Esse conjunto de fatores, o emotivismo é o conjunto das opiniões pessoais que não tem nenhum fundamento, né? Ou seja, voltando ao não cognitivismo moral, né, que não há critérios e, portanto, separação de joio e trigo, não me importa nem que joio e trigo estejam separados e nem é importante para mim separar joio e trigo. Aliás, eu não quero nem saber o que é joio e o que é trigo. Isso é um não cognitivismo moral. E todas as teorias não cognitivistas morais ou posturas não cognitivistas morais são irresponsáveis. Então, não é por nada que no Brasil nós não temos teoria da decisão, nós não temos preocupações com a decisão, né? A teoria da decisão tem a minha, enfim, que eu tento fazer primeiro, uma matriz teórica que a sustenta, que é a crítica hermenêutica do direito, mas que dentro dela tem o heurística, que são critérios estabelecidos com segurança, inclusive, pela minha teoria hoje, eu posso, de forma sem muito medo de errar, distinguir, se você me der 100 decisões, eu posso demonstrar quantas delas foram ativistas e quantas delas foram judicializações. Por que isso é importante? Porque quem nega isso é negacionista epistêmico. Sabe por que as pesquisas sobre isso no Brasil dão errado? Porque eles misturam coisas que não se devem misturar. Então, quando você diz assim, tantos por cento foi de ativismo, desconfie. Tantos por cento foi judicialização, desconfie. Vá primeiro na base e pergunte: o que você entende por X ou Y? Mesma coisa quando você diz sobre princípios e tal. Sempre perguntamos, temos que perguntar a origem da coisa. Então, por isso que o filme esse aí, que nós falamos outro dia, que é negação, o sujeito nega o Holocausto. Mas se você nega que Kelsen tenha dito isso mesmo que ele disse, que eu estou dizendo que ele disse, pode acreditar em mim, ele disse isso mesmo, e, portanto, não adianta, você não tem um Kelsen só para você. Não adianta alguém dizer, mas isto, na minha opinião, Kelsen não diz isso. Não, querido, ele disse, acredite em mim, existe uma tradição que especifica isso. Por isso que nós somos professores, nós somos importantes por isso. Nós escrevemos coisas, embora pouca gente leia, mas é importante que as coisas que a gente escreva, que as pessoas leiam. Sim, é importante, por isso que nós temos que publicar, temos que continuar insistindo, embora textos de mais de 10 linhas cada vez percam mais possibilidade, né? Os próprios sites jurídicos que se multiplicam, mas mal sabem eles também, né, dessas coisas. Aí se cria todas essas coisas novas. Outro dia eu estava lendo, isso que é uma coisa velha, não sei, que tem uma coisa chamada 18 minutos. Como é que chama isso? TED? TUD? Não sei, um negócio desse. Em que os discursos tem que ter só 18 minutos. Aí eu fiquei pensando, e por que não 19? E por que não 17? Aí eu fiquei perguntando, mas por que as pessoas vão a um cinema e ficam 2 horas? E se o filme for bom, ele diz, porra, podia ter ido mais longe. As palestras só podem ter 18 minutos, mas nós devíamos ter feito uma live só de 18 minutos. Claro, as lives então tem que ter 18, porque depois no 19º minuto é mais ou menos o seguinte, né? Eu sempre usava o exemplo de como se define o positivismo e o não positivismo, isso há muitos anos atrás, que eu chamava da revolução das bactérias. Funciona mais ou menos assim.
o positivista o positivista clássico, o antigo positivista, ele chegava e o textualista, enfim, ele abre o armário e vê ali uma lata com carne ou alguma coisa, e aí está escrito assim, válido até o dia tal. Aí ele abriu e já passa 1h da manhã e, portanto, terminou no dia 15, à meia-noite. Para ele termina o dia meia-noite, para ele não tem fuso horário também, né? E, portanto, ele, textualista, diz, não tem mais validade. Na cabeça dele, fico pensando que as bactérias todas estão ali esperando, né? E quando chega, bem na hora que termina a validade do produto, as bactérias gritam uma para a outra. Terminou o nosso prazo, vamos cair para a gandaia. Carnaval das bactérias, as bactérias todas. Vamos em frente, terminou o nosso prazo de validade, porque há 5 minutos estamos todos. É um pouco disso, né, que eu fico pensando como as pessoas dizem que palestras têm que ser 18 horas, ou essas coisas assim, textos mais de 10 páginas, não sei o quê. Então, essas coisas todas, esse mundo, como disse outro dia, depois que terminou o CD, nada mais de novo foi feito, que tenha grande importância, né, sem dúvida nenhuma. Verdade. Professor, quanto tempo nós temos para conversar hoje? Como que o senhor está? Isso aí, nós estamos terminando. Porque aqui nós temos mais 3 minutos. Nós vamos continuar depois, o senhor tem compromisso? Não, eu tenho compromisso aí, a gente vai terminar assim mesmo, para deixar até um gostinho aí, né, para esse povo. Então, depois o senhor, mais para frente, volta de novo para conversar com a gente, viu? Tá, e dessa vez vocês vão gravar isso, né? Porque... Sim, agora está até melhor, professor. O Instagram ele mudou e ele está conseguindo colocar no IGTV, que é o Instagram TV. Então fica salvo aqui, vai ficar direto agora salvo. Pois eu mando para o senhor. Eu queria agradecê-lo muito, professor, mais uma vez. O senhor vir aqui, o senhor quebra a audiência toda vez e é uma alegria muito grande eu poder ter esse contato diretamente com o senhor. Eu já o acompanho, admiro, leio os seus textos há muitos anos. Então, assim, para mim é sempre muito bom estar aqui com o senhor. E eu quero te pedir para, em 1 minuto e meio que vai cair aqui, o senhor deixar um último recado aí, por favor. A questão é muito simples, não existe intelectual bronzeado. Isto é uma metáfora e uma não metáfora. Aluno sem olheira não funciona. Ninguém consegue ganharás o suor, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Não existe almoço grátis. Então, todo esforço exige uma coisa que eu aprendi e escrevi um texto em 1982, que eu tive a primeira aula com o Vará. Eu fiz um seminário e escrevi um texto chamado Angústia Epistemológica. Se você não tem angústia epistemológica, você não vai para frente. A angústia epistemológica é a condição de possibilidade para uma vida autêntica de estudante, de jurista. E por isso que não tem intelectual bronzeado e nem o sujeito que fica com o braço grosso assim de jogar tênis. Ou ele joga tênis, ou ele estuda. Ele pode fazer as duas coisas juntos, mas tem o espaço que ele não pode regatear, que é o ensino, que é a epistemologia. Largar de mão toda essa